Então vamos dar seguimento aqui à nossa entrevista em fevereiro. Nós temos um especialista na sequência, então a gente vai poder falar sobre isso. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal pôs fim à insegurança jurídica acerca da ampliação do novo Código Florestal e considerou inconstitucionais 32 dos 40 dispositivos impugnados por 4 ações diretas de inconstitucionalidade e por uma ação declaratória de constitucionalidade. E sobre este assunto, sobre o Código Florestal, a gente conversa agora com Alexander Deladier. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao Tribuna Rádio Vila Real FM. Bom dia, Nayara. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, doutor. É uma satisfação estar aqui para bater um papo com vocês sobre o Código Florestal e essas pacificações que ocorreram junto ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, o STF considerou inconstitucional 32 pontos de 40 dispositivos, ou seja, quase tudo, né, doutor? O Código Florestal, nós estamos completando agora 6 anos, estabeleceu normas onde como as regiões e vegetações nativas em propriedades privadas de todo o Brasil podem ser exploradas. Desde aquele momento, o Código tem sido alvo de uma série de críticas de ambientalistas que avaliam que ele é mais permissivo que a legislação anterior. O Código Florestal, se você dá uma olhada nele, parece que já foi revogado de tanto risco que tem dentro dele, né? Por quê? Porque ele foi objeto de vários questionamentos, tanto da área dos ambientalistas como dos ruralistas, do setor agro, e foi esse o motivo, basicamente, desse código sofrer tantas alterações e motivo de tantas discussões, até que ocorreu agora, em setembro, a pacificação desse código. O código com essas modificações, doutor Alexander, não eram modificações, eram penalizações a quem estava na terra. O Código Florestal, a mudança do Código Florestal, se antevia penalizações, limite, reflorestamento, obrigações de não sei o quê. Eram penalizações a quem tentava produzir em todas as escalas, de pequeno a grandes grupos, né? Por exemplo, a magnatas, a barões. Você pega do vassalo ao barão, né? ao rei. E agora, com essas modificações, eu acho que a coisa se assenta, né? Perfeita colocação, Edivaldo. Esse Código Florestal, a partir dessas alterações, e temos que dar muito mérito às provocações, às ADIs e às declarações de constitucionalidade, ele foi pacificando a questão do produtor rural, do agronegócio. No meu entendimento, o Código Florestal, ele poderia até trocar o nome dele, ele poderia ser chamado Código Agroflorestal, porque hoje, com esse entendimento do STF, ele finalmente dá uma pacificação para o produtor, para o agronegócio, para o pequeno produtor, e principalmente dando subsídios para que eles possam alavancar seus negócios. Temos que entender hoje que o agronegócio, o produtor rural, ele busca sempre estar perto da legislação. Antigamente, o produtor rural ele era taxado de pessoa que estava aquém da legislação. Hoje não. Hoje o produtor rural ele é um parceiro da legislação, ele procura as modalidades, a evolução dos plantios. Antes era plantio convencional, hoje a gente usa plantio direto, justamente para quê? Para estar ao encontro da legislação, da responsabilidade socioambiental. E aqui em Mato Grosso a gente teve também uma discussão, né, Edivaldo, no fim do ano passado, sobre o código que a SEMA modificou alguns pontos e o Ministério Público foi contra também muitos pontos, né? O Ministério Público sentou com a SEMA, já que, segundo o Ministério Público, as mudanças no código daqui do estado que a SEMA fazia vinha para beneficiar os grandes produtores e acabava aí não beneficiando em nada os pequenos produtores, principalmente, doutor, a agricultura familiar que vem sendo expandida aqui no estado. Perfeitamente. Essa lei complementar que saiu agora em 2017, né, pelo governo do estado de Mato Grosso, ela seguindo os mesmos parâmetros do Código Florestal em 2012, ela vem eivada de muitos entendimentos que são divergentes.
Quais são eles? Essa questão que você mesmo acabou de ventilar, Nayara. Ele é um código que, assim como o federal, ele foca principalmente a questão do médio produtor para o produtor dos grandes latifúndios e tudo mais. A questão do pequeno produtor, do produtor rural, da agricultura familiar, ela foi objeto de nova análise. Essa lei complementar aqui do Estado de Mato Grosso, que fala em relação ao Código Florestal, ela com certeza vai sofrer impactos após a publicação do acórdão desse Código Florestal agora já pacificado junto ao STF. Por quê? Porque essas modificações, essas alterações de inconstitucionalidade que o STF verificou, com certeza vai refletir nas leis complementares dos estados. Mato Grosso é um estado que sempre teve boa intenção de acompanhar. A gente já tem o nosso CAR, nós já temos o nosso PRA, então com certeza o governo ele vai ter sensibilidade em fazer modificações frente a essa legislação estadual para que fique alinhada com a nova realidade do Código Florestal do STF agora compilado. Recentemente, o Grupo Gazeta de Comunicação fez um seminário aqui sobre o agronegócio. E justamente um dos temas discutidos, né, inclusive foi convidado o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e que eu não digo que o Sarney quando veio aqui, ele tenha sido a favor dessas modificações do Código Florestal. Mas ele aqueceu, porque de início ele chegou com uma volúpia, com uma vontade, né, tremenda de modificação, de cerceamento, inclusive, do trabalho do pessoal do agro. O pessoal do campo com areia disso aqui, até da pequena agricultura, até um pequenininho do nosso cinturão verde aqui podia sentir que seria prejudicado se o código, de acordo com os ambientalistas, eu não chamo ambientalistas, às vezes eu chamo de bobologistas, né, que acham que pode fazer de tudo e que pode cercear, que o campo é o causador de tudo, e não é. Então, ainda com esse congresso do agro, né, nós tiramos muita coisa do Código Florestal. O próprio ministro Meireles, ministro Blairo Maggi, né, que esteve aqui, ministro Sarney. Então, o que é que pode ser filtrado dessa reunião do agro que o Grupo Gazeta de Comunicação promoveu aqui? Essa reunião, foi muito interessante a sua pergunta, Edivaldo. A questão do agro frente aos parlamentares, frente ao grupo político, no caso em específico que você está me dizendo aí do ministro Sarney, nós da área jurídica sabemos o entendimento do ministro, é um entendimento virado ao ambientalismo, né? Então ele é uma expertise dele, é um expediente dele, bater de frente com essas questões, levantar essa bandeira, né, do ambiente. Mas ele está mais acessível, não? Sim, ele está caindo na real, né? A questão da opinião pública, da formação, das reuniões, dos congressos, como esse que a Gazeta fez em relação ao agro, isso tudo implica na necessidade dos gestores e dos políticos mudarem o seu entendimento, ou, se não mudar de uma maneira radical, pelo menos de uma maneira intermediária, para que haja um denominador comum. Tanto o ambientalista como o produtor rural, eles buscam basicamente, frente a essa questão do Código Florestal, a segurança jurídica em cima disso tudo, onde eles possam fazer seus negócios, onde eles possam buscar financiamentos, emitir suas certidões de crédito rural, né, buscar um PRONAF, porque produtor. Nós encontramos, né, numa sequência, você vai numa estrada que ela não bifurca, ela trifurca, né? E nós encontramos dicotomias 1000 aí. Por quê? Porque, primeiro, o incentivo, o chamamento do produtor, daqueles que se aventuraram aqui, e que eu chamo de bandeirantes do século XX, que foram chamados pelo governo para desmatar, para plantar, para produzir, e nós criamos essa fronteira agrícola, que é a primeira do Brasil, uma das principais do mundo, que é a nossa fronteira agrícola aqui agora. Aí, com o tempo,
tudo aquilo que você fez é penalizado. Foi pecado o que você fez. Te deram a liberdade e agora, na sequência, querem tolher, querem que você pague por uma coisa que você foi convocado a fazer. Então o governo tem essas nuances, né? Será que nós vamos viver com serenidade? O contexto histórico que você acabou de ventilar é uma situação que nós precisamos verificar e analisar de uma maneira muito imparcial. No começo da década de 70, eu imagino esse que você está falando, né? A década de 70, nessa corrida toda para a região norte, pela região centro-oeste, o produtor rural veio, né, com a mala e a cuia e mais nada, né, sem incentivo, sem segurança, sem nada, né, Edivaldo? Então, a gente não pode simplesmente pegar, sentar numa mesa e, com a frieza dos números, condenar um produtor que desmatou, né? Lógico, existem atrocidades, existem situações que realmente não é necessário fazer algum tipo de manejo tão evasivo. No entanto, com a evolução dos manejos da agropecuária, do agronegócio, do agribusiness, o produtor, o grande produtor, que agora esses que vieram da década de 70, com certeza eles conseguiram criar solidificação, solidez em seus negócios, eles estão muito antenados com a questão da responsabilidade socioambiental também. E todos restaurando. Todos restaurando. É importante que se diga, todos restaurando. Com certeza. Né? Uma das mudanças dessa legislação nova do Código Florestal foi em relação, inclusive, à recuperação das áreas degradadas. Né? Só para a gente exemplificar, a recuperação de acordo com a área degradada, o STF alterou o mecanismo que permitia que o fazendeiro recuperasse a vegetação equivalente a que desmatar em sua propriedade em qualquer outra área do mesmo bioma. Agora, a área a ser revitalizada deve ser também ecologicamente equivalente à atingida. Então, o que acontece agora? Ele pode recuperar numa outra área, desde que observe o mesmo bioma. Essa situação, os agronegócios em relação à Amazônia Legal, ao Mato Grosso, ela sempre teve esse cuidado frente ao produtor, ao grande produtor. Por quê? Justamente pela questão da responsabilidade socioambiental que é necessário. Eles entenderam que isso é necessário para agora, não para resolver o problema dele de agora, mas para gerações futuras. É importante que isso sirva de exemplo, porque Mato Grosso, todos nós sabemos, tem todo o potencial de ser um grande celeiro, né? Ele já é um celeiro, mas de uma expansão maior, e o produtor, tanto pequeno como o médio, através da mobilização, através dos congressos, através da sociedade civil organizada frente a essas questões específicas, sempre ponderam essa questão. Vamos produzir? Vamos, mas vamos observar a legislação, vamos debater a legislação e vamos fazer a coisa certa. Nós não precisamos que ninguém venha ao produtor rural, ao produtor, ao agronegócio e fale para o produtor: isso está errado, isso é ilegal. Nós temos condições, nós temos suporte para verificar isso. Como última pergunta, né? Pois não. Nós vamos abrir uma outra fronteira agrícola. Nós vamos sair da pecuária para uma fronteira agrícola que já se avizinha como um crescimento vertiginoso na produção, que é a região do Araguaia. Se fala, isso principalmente se nós tivermos a ferrovia prometida, ligando aos portos do Pará, saindo ali de Barra do Garça, lá para cima, uma valorização incrível. Vai demorar a valorização. Né? Hoje a gente se compra terras relativamente a preço bom de mercado. A degradação já existiu na pecuária lá. Como é que será feita essa fronteira? O que é que está sendo previsto para essa fronteira agrícola que se avizinha? A degradação dessa área, ela é uma degradação que já vem sendo histórica. Sim, ela é centenária, mais que centenária, né? Ela é centenária. Mas vai ter que ter uma recuperação para poder a agricultura chegar. A agricultura, a questão de reflorestamento, ela já vem de maneira cadenciada
frente ao estado de Mato Grosso, né? A questão de o produtor rural, ele sabe que a pecuária, ela vem anterior ao desmatamento, depois do desmatamento vem a pecuária, aí o que sai da pecuária vira solo de plantio. Então, essa sequência, o produtor, ele tem consciência disso. É necessário que o governo, que a administração pública dê elementos de viabilidade para que o produtor possa fazer essas restaurações, possa analisar, verificar exatamente o que tá pendente, para que junto com a sociedade civil organizada possa fazer medidas e planos de recuperação junto com o governo sempre, Edivaldo, porque sem o governo dando subsídio para o produtor fica difícil recuperar também. É verdade. Certo, doutor, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui no Tribuna. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente conversou com o advogado Alexander Deladier.